Como é que tá a quarentena ali no Maitá ali? Tá tendo quarentena ali, né? Não sei. 40 dias sem gol. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para uma resenha de torcedor, um bate-papo sobre Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou Gustavo Gremista e comigo vai conduzir a resenha hoje o Marcos, o Colorado. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, estamos aí reunidos para mais uma resenha da semana. Bom, conosco hoje estão os colorados Doda, do Resiliência Colorada, nosso canal co-irmão, sigam, procurem no Instagram, Pedro e o gremista Vinícius. Bom, vamos começar falando de Grêmio. Antes eu quero fazer um anúncio aqui. A gente tem agora parceiros, patrocinadores. Vou começar com o Velho Chico, camiseta da marca Reserva. É só procurar no Instagram, Velho Chico, um precinho bem interessante aí. Chama em DM. Guri Nerd, que é caneca personalizada, tipo essa aqui do canal, ó. Não sei se dá pra ver, a minha luz tá meio que estourando aqui, ó. Grenal Corneta, que a gente usa pra gravar essas canecas aqui. Caneca personalizada, Guri Nerd, coloca no Instagram lá e chama eles em DM. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Cages Comunicação, que é comunicação, identidade visual, conteúdo para internet, sistemas web. Chama eles, procura no Instagram lá também. Resiliência Colorada, que eu já falei, o Doda, nosso parceiro, participante aqui no canal Grenal Corneta. Conteúdo de torcedor, criador de conteúdo colorado, Resiliência Colorada, só procurar no Instagram. E Imortal por Elas, a Renata, nossa integrante do canal aqui, participa também. Canal de torcedoras, criadoras de conteúdo do Grêmio. Acessem lá, procurem no Instagram, sigam, é bem interessante. Vamos começar falando de Grêmio. E aí, Vinícius? Mais um joguinho horroroso, né? Mais um joguinho horroroso. Eu tenho uma teoria até sobre o que a gente está passando, mas eu quero ouvir o teu parecer. Afinal de contas, o Vinícius ele faz sucesso num grupo de WhatsApp que a gente tem do canal Corneta aí, só de gremistas. Termina um jogo, sempre tem um lá que pede, e aí, Vinícius, dá o teu parecer. Aí vem aqueles áudios maravilhosos, né? Então, Vinícius, dá o teu parecer aí sobre o que tá... Me explica, o que tá acontecendo com o Grêmio? Olha, é preocupante, inexplicável o que vem acontecendo com o Grêmio nos últimos jogos, tá? O time realmente teve uma queda de desempenho brusca e muito assustadora, tá? E tá na hora de botar os dedinhos na tomada, né? Como a gente diz, botar os dedinhos na tomada, dar uma chacoalhada ali, porque eu penso assim que ainda falta muito campeonato para o Grêmio estar neste marasmo que esteve nos últimos jogos, tá? Mas eu acho que é isso aí, tá faltando intensidade, tá faltando dinâmica, tá faltando um pouquinho, querer um pouquinho mais, né? E eu vejo que o Grêmio, por exemplo, nos últimos jogos, pega aquela bola na saída de jogo ali, toca para um lado, toca para o outro, entendeu? Não tem velocidade na saída de bola, tá? O Suárez faz o que pode lá na frente sozinho. Enfim, é preocupante, cara, é preocupante, mas a minha esperança ainda é a última que morre. Eu acho que a gente tem condições aí de melhorar, talvez com a volta de alguns jogadores que estão machucados, mas tá chegando num ponto que não dá mais para postergar isso aí. Vinícius, olha, eu vou ter que rir disso, porque você repete todo episódio que tu tá esperando a volta de jogadores que estão machucados e eles não voltam nunca. Cara, Mas... eu vou antes de passar a palavra para um dos colorados aí, para darem os seus palpites e pitacos aí sobre essa situação relacionada ao Grêmio,
Eu não conto com esses jogadores. Eu acho que o que está em campo dá para ser aproveitado. Existem dois Grêmios em matéria de desempenho nessa temporada que eu observei. Até formatei uma tese lá, coloquei num post no nosso Instagram, hoje de tarde. Existe o Grêmio que venceu o Grenal e a partir dali encontrou ânimo e desempenho para chegar até a vice-liderança do Brasileiro e conseguir chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Né? Libertadores, vocês não estão na Libertadores, eu acho. Tô me babando aqui pra voltar pra Libertadores. Esse ano nós não estamos. Tô me babando pra voltar pra Libertadores. Então, foi o ato falho. Mas enfim, seguindo. E existe o Grêmio que demonstrou uma queda no rendimento a partir dos jogos das quartas de finais da Copa do Brasil ali e chegou ao ápice daquela derrota já na semifinal, no primeiro jogo contra o Flamengo. De lá pra cá, realmente, o aspecto anímico, como a gente fala aqui, e o desempenho foi outro, comparados com aquele que eu me referi no início. O Grêmio, quando vence o Grenal por 3-1 no primeiro turno do Brasileirão, a gente ainda está no primeiro turno, mas o primeiro do Brasileirão desse ano, o Grêmio passa a encaixar resultados que levam ele à segunda colocação do Brasileiro a partir de um certo desempenho e de vontade para jogar. O que está faltando nas últimas partidas, o que faltou nas últimas partidas de dois clubes que estão ainda lá atrás na tabela do Brasileirão, foi vontade de jogar. Eles demonstraram mais vontade de jogar e fizeram o resultado em cima do Grêmio. Mas enfim. Sim. Eu acho que até dentro dessa análise que tu falou aí, Luiz, cabe a gente destacar essa questão também da criação ali na frente, né? Que lá atrás o Grêmio era um time que a gente debatia muito, mas o Grêmio cria muito, o Grêmio, apesar de estar desperdiçando ainda, né? E agora nos últimos jogos, até essa questão da criação ofensiva, ela deu uma baixada, ela diminuiu, né? O Grêmio ainda tenta, meio que com muita força nos últimos jogos, meio aos trancos e barrancos, mas o fato é que a criação ofensiva diminuiu, né? Eu não sei o que há, assim, talvez passa também por algumas individualidades ali dentro do time, o Bitelo, que decaiu muito de desempenho, desde aqueles jogos, como tu citaste, ali contra o Bahia. Eu acho que ali ele teve um decréscimo, e depois aquele jogo contra o Flamengo, enfim. E, cara, eu não sei, mas temos que chacoalhar. Temos mais, no caso do Grêmio, aí 21 jogos, né? Porque o Grêmio tem um jogo atrasado. E é muito cedo para daqui a pouco o time entrar num marasmo, entrar num estado assim de inércia, tu tendo 60 pontos para disputar num brasileiro. Não, mas não vai entrar. Eu tenho aqui pontos positivos para elencar, mas eu vou passando a palavra agora, tá? Vamos lá, Pedro. Estariam os gremistas jogando a toalha aí, ou é impressão minha, assim, já antecipado? Assim? Sabe que eu estava ouvindo o Gustavo falar desse recorte de jogos e tal? Essa mudança de desempenho, eu noto que tem uma outra casualidade nesse recorte, que é a ida do Messi para o Barcelona. Não sei se vocês perceberam, assim, mas depois desse caso, assim, eu acho que as atenções se voltaram. Ou melhor, a ida do Messi para o Inter Miami, né? Vamos corrigir. Acho que um confunde... Corrija a corneta, então. Corrija a corneta. Não, vou corrigir a corneta já. É que um confunde Libertadores com Copa do Brasil, eu confundi Barcelona com Inter Miami. Tá tudo no mesmo pote. Mas voltando assim, se tu olhar depois desse recorte, onde o Grêmio realmente cai de desempenho, se eu não me engano, são 6 jogos que o Soares não marca gols já, né? E isso também impacta no desempenho da equipe. Pegando o recorte do jogo específico, assim, contra o Vasco, assim, né? Cara, eu acho que o Grêmio tá assumindo um papel que já foi do Inter, né? Que é o de ressuscitar esses mortos do Z4, né? Porque o Grêmio, ele tem um jogo onde consegue um empate no último minuto ali contra o Curitiba na rodada passada. E no jogo passado contra o Vasco, eu achei uma partida bem fraca tecnicamente, assim.
E a gente tem uns resgates de alguns jogadores que já há algum tempo eles demonstram que eles não têm esse desempenho suficiente e isso compromete essa assistência, assim. Vou pegar dois casos, assim, como pontuais, assim, que é a questão o Vinícius falou da falta de intensidade, né? O Natan é um cara que ele não dá essa intensidade necessária, e eu acho que talvez essa insistência do Renato em escalar ele, daqui a pouco não apostar em jogadores jovens que tiveram uma sequência boa quando tiveram oportunidade. E a outra é a volta do Ferreira também, né? Que eu já disse isso em outros episódios, assim, eu acho que ele é um pouco superestimado, assim, daquela onda de pontas, Everton, Cebolinha, PP, e ele não chegou a confirmar, assim, ele é um jogador que ele tem, tecnicamente, ele até tem essa habilidade, assim, mas na hora que tem que definir o jogo, ele não define. E se tu pegar o jogo contra o Vasco ontem, isso aconteceu de novo. Então, tipo, e aí se soma quedas do Bitelo e todas as questões, assim, mas aí a gente vai analisando pro próximo, assim, eu acho que o que fica é o sinal de alerta para o Grêmio, né? Porque tu tem o confronto ali na frente contra o Flamengo, que não vai ser fácil, sai já perdendo de 2-0. E o lado bom é que eu acho que o torcedor, o pessoal, o time de geral do Grêmio não tá achando que foi uma derrota maravilhosa nesses últimos jogos, né? Tá entendendo que o desempenho caiu e que precisa melhorar. Não, olha, eu vou te dizer que eu concordo com tudo que tu falou, Pedro. Até tá estranho hoje. Tô me sentindo Tá estranho. estranho. Tô me sentindo Tá estranho. estranho. Até a parte do Messi, não. Uma Não, coisa que até a a gente... parte do Messi, eu ia me referir isso também. Eu fiz esse recorte aí, o Grêmio ganha o Grenal e encaixa resultados envolvendo desempenho e o aspecto anímico, tá? E intensidade. Exatamente, intensidade, vontade pra jogar e tudo Volume, mais. aquela questão do volume de jogo. Tem Isso, muito volume de jogo. mas eu acabei não falando desse detalhe aí. Acho que essa história envolvendo o Soares atrapalhou muito, né? A gente atrapalhou Com muito, a gente certeza. tá sentindo Com isso. certeza. Marcos, Assim, sobre o Soares, eu ouvi hoje na TV que parece que ele não tá tendo um relacionamento muito bom com o Renato. Parece que teve uma discussão no jogo contra o jogo contra o Bahia, lá, que parece que o Luizito Soares falou algumas coisas pro Renato que até agora não desceram muito bem pro Renato. E dizem que no dia 31 de dezembro o Renato vai falar tudo o que aconteceu. Vai esperar o Luizito sair, ele vai falar. É o que eu ouvi hoje na TV, um programa de fofoca. semelhante ao nosso, de fofoca. E parando pra pensar, o Grêmio ele tá numa decadência desde o jogo contra o Bahia. Passou nos matas contra o Bahia, mas passou com as calças na mão, né? E se não fosse o Ferreirinha, o Grêmio não tinha passado. Não ia ter tomado o laço que tomou contra o Flamengo, né? E parando pra pensar assim também, o Renato ele não assume os erros dele como treinador, ele sempre bota a culpa no grupo de jogadores. Não estão jogando o que eu espero, a fila vai andar. A gente não vê uma maturidade do treinador, né? Enquanto ele ganha, é ele que ganha, não é o grupo. Quando o grupo perde, é o grupo que perde, não é ele que perde. Ele não perde junto, é os jogadores que perdem. E isso é meio complicado, né? Um cara que é líder, que é estátua, maior ídolo de um clube, o cara não aceita um erro. O cara não... Na vida dele não teve nenhum erro, né? O Bitelo errou o gol, ele lá na casa mata gritando, não fez porque não viu o DVD. Daí é bravo, né? Os caras tomando com o do Vasco lanterna, não tinha ganhado uma. O Bitelo errou porque não olhou meu DVD. Daí é brincadeira, né? Daí é tipo assim, a estátua do Aeb viva é um show de horror. Então, o time do Grêmio ele tá mesmo desfalcado. E o maior problema de tudo, os dois maiores problemas de tudo isso é o Renato e o Luizito Soares. Olha, o Renato e o Luizito Soares machucam tanto o Marcos que é sempre a mesma. O comentário dele sempre gira em torno de alguma coisa e acaba no Renato e acaba no Soares. Dona. Gurizada, eu só vou tirar. Eu botei uma bacia aqui porque eu sabia que ia ter choradeira, né, da parte azul, então só vou tirar aqui um pouco da água só.
que o choro foi... Tá bem difícil o choro hoje. Cara, eu vi todo o jogo do Grêmio ontem. Tirando, não. Felizmente. Não, cara, eu vi assim porque realmente, cara, era o que tinha pra ver. Não, tô brincando. Eu fui secar, óbvio, né? Fui secar. Cara, foi uma partida totalmente assim... cara, o Grêmio parecia que não conseguia fazer transição, nada, não tinha nada. A falta que o Kahneman faz nesse time pra dar aquela coisa, vamos lá, vamos jogar bola, vamos, né? Tem um time aqui e tem um time do outro lado, né? Eu acho que a gente tem que competir. Não teve competitividade em nenhum momento, cara, o Grêmio, cara. Foi uma coisa que, cara, a gente tava vendo o jogo do Grêmio ultimamente, não é isso, cara. Bitelo numa queda técnica, assim, e não tá jogando fora de posição, ele tá jogando onde ele vinha jogando normalmente, mas a bola não chega, que nem acho que foi o Vini que falou. Cara, o Natan é o Depena, sabe? Não serve pra quase nada. Não tem porquê tá ali. É digno de pena. Não digo não, porque mas aí não ofende o Depena, né, meu? Não precisa. Tem isso. Cara, é bem complicado de ver mesmo assim. E o gol, cara, na boa, meu, é aquela velha história. Eu tava vendo o jogo tranquilo, meu, vai sair do Vasco, né? Vai sair o gol do Vasco. Vai sair. Só que depois que o Vasco fez o gol, aí eu pensei, tá, daqui um pouco vai achar um negócio lá, uma bola, sobrou pro Soares ali, porque a gente sabe, né, meu? O cara é goleador, faz gol toda hora. Tá ali uns 40 e poucos dias sem fazer, mas daqui um pouco vai sobrar uma bola decente. Mas faz gol toda hora. Vai guardar. Uma hora vai vir isso aí. A gente sabe disso, ele guarda. E, cara, no mais, assim, meu, que nem eu falei uns programas atrás, assim, meu, o Inter não sabia como tinha chegado nas oitavas da Libertadores e o Grêmio não sabia como estava em vice-lugar no Brasileirão. Não era absurdo. Nem na semi. Né? Sabe? Não, na Copa do Brasil, o Grêmio não dá pra falar. Agora tu falou algo importante aí. Isso tá dentro do que eu relacionei aqui como ponto positivo. O Grêmio tá voltando à Série A, tá em reconstrução. Olha, os torcedores, eu acho que já ouvi do Vinícius isso, mais de uma vez até. A gente não esperava chegar a essas posições nessa temporada. Do jeito que foi a Série B para nós, os jogos horrorosos, uma Série B com um time com uma qualidade muito, muito ruim. E alguns torcedores gremistas, não, nós vamos sobrar na Série B, nós vamos ser campeão, nós vamos subir com 10 rodadas de antecedência. Inclusive gremistas identificados e presentes em programas de rádio bem conceituados, né? Jornalistas com credibilidade. Né, dizendo... O apelido com nome de cidade, né? Exatamente. Nunca considerei isso. Inclusive no ano passado falava durante os episódios, olha, vai ser mais sofrimento do que foi o ano passado. O ano passado me referindo ao ano que a gente culminou no rebaixamento. Então, ver o Grêmio na segunda posição do Brasileiro, ver o Grêmio pelo menos agora na quinta posição com um ponto de diferença para o segundo colocado, e ver o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, para mim está sendo bom. Para o torcedor é uma surpresa. O torcedor que disser não, eu já sabia e que o Grêmio tinha condições, não. Tá mentindo, ou tá muito iludido, mais que o Pedro. Os comentários dele no nosso grupo. Mas enfim, esse é um detalhe importante, mas eu coloco no saldo positivo. A gente não sabe como chegou, mas chegou. Tá? Vocês viram o jogo ontem, né? Sim. Com certeza vocês viram. Cara, eu nunca achei um jogador, pra mim, nota 6,5, 7, um jogador nada demais. Pra mim é comum pra bom, que é o Medel, do Vasco. Cara, ontem ele foi uma mistura de Gamarra com o Jeromel no auge. Cara, o que ele jogou ontem, cara, ele botou todo mundo ganhando no bolso ali, cara. É a vontade. Tranquilo, e é uma não. Porque falta vontade, cara, pro Grêmio. Mas aí tu pensa assim, meu, é um cara com 35, 36 anos, do Chile, jogou sempre, a maioria do tempo na Europa. Como é que o cara pode ser no Vasco, que seja? E não foi só esse jogo, já viu os outros jogos do Vasco?
cara, ele se sobressai contra atacante, pô, vamos botar aí o Soares, contra outros atacantes brasileiros. Como é que pode, cara? Ele tem um nível tão acima, assim, é por isso que às vezes eu acho que o Brasil não vai ganhar o Penta, mas assim, ó, cara, vamos botar mais umas 4 Copas. Eu vou rir em todas, beleza? Cara, O Mas Brasil já ganhou o Penta, só falta o Hexa. A gente não, isso aí, a que gente o Brasil é tão pequeno. a gente não pode se desviar muito do assunto assim, mas se a gente for analisar alguns jogos aí, o que foi o jogo do Flamengo com o Cuiabá, né? Cara, o Cuiabá... O que foi o jogo? Eu vi Jogou os bola, lances hoje, Que não crime, assisti. hein? Deu inveja, né, pros gremistas, né? Não, mas- Meter 3 no Flamengo. Deu muita inveja. Deu muito. só fazer igual Cara, o e se Cuiabá a gente agora, pegar beleza? o time do Flamengo, aí eles vêm meio mal no Brasileirão, não é de agora, né? Eles Sim. empataram com o América. Mas assim, Posso só fazer um alerta nesse específico do Flamengo, assim? Não esqueçam o que aconteceu com o Flamengo antes do jogo de mata-mata da Copa do Brasil, né? Eles têm jogo da Libertadores no meio da semana, né? Tipo, eles certamente tiraram o pé também. Claro que não explica o 3-0, mas tem o componente de tirar o pé. Sim. Bom, mas assim, não vamos nos desviar. Vamos lá. O Vinícius quer pontuar mais alguma coisa sobre o Cara, Grêmio? eu acho que assim, ó, eu acho que dentro disso ali que o Luiz falou, ali do desempenho do Grêmio, eu concordo com o que ele falou lá no início da temporada. Qualquer gremista, se fosse assinar aqui, ó, vamos pegar uma vaga na Sul-Americana, vamos ser campeão gaúcho, tal, beleza. Ninguém imaginaria que o Grêmio, a gente está num ano de reestruturação, a gente reformulou todo o elenco no início do ano, agora a gente fez uma segunda reformulação no meio da janela, olha quantos jogadores nós contratamos, quantos foram embora, tá? Mas é claro que a gente tem que, eu acho que assim, ó, a gente tem que cobrar, claro, quando for necessário, e elogiar na mesma medida. Se a gente pegar, eu sempre vou querer que o Grêmio esteja bem, vou torcer, vou cobrar e tudo mais, mas se a gente pega os 3 times que subiram com o Grêmio, né, da Série B do ano passado para cá, olha a posição que esses times estão. Então, claro que não é querer comparar, mas o ano do Grêmio é bom. O Grêmio faz um bom ano, mas tá numa fase agora que tem que dar uma chacoalhada. Tá na hora de... Entendeu? Não dá para deixar entrar nesse clima de fim de festa, de o Brasileirão não sei o que, vamos levar com a barriga. Não, acho que tem que dar uma chacoalhada, vamos jogar um pouco mais, porque eu acredito que dá para o Grêmio disputar uma vaguinha ali entre os 6, entre os 8, mas só que tem que jogar um pouco mais, tem que dar uma chacoalhada. Não, Vinícius, eu até acho que dá pra gente continuar perto do G4 ali, ou até dentro do G4. Acho que Sim. não, assim, a diferença de pontuação mesmo, Flamengo, Palmeiras, a gente pode não estar bem aí nas últimas rodadas, mas a gente não se distanciou deles. Não. Então O Grêmio tá naquele bolo. Exatamente. É claro que o brasileiro tá ficando difícil não só pro Grêmio, tá ficando difícil para qualquer um. O Botafogo disparou. Sim. Mas então, vamos falar de Inter. Vou passar a palavra pro Colorado, né? Pro Marcos fazer a mediação aí da nossa resenha a partir de agora. Tivemos o jogo do Internacional e Corinthians. O jogo foi 2-2. Sabemos que é um jogo difícil. É um jogo de time grande, né? E tem muita rivalidade em cima desses dois. Por mais que o resultado tenha sido um empate, o que o pessoal mais acaba falando é o que aconteceu no pós-jogo, né? No fim do jogo. O lance do Ener Valencia com o Luiz Adriano e depois com o Magrão. Tirando isso, dá pra salientar algumas coisas que aconteceram no Internacional muito boas. Por exemplo, o Bruno Henrique jogou bem. Eu tinha conversado com o Pedro esses tempos e o Pedro não gostou da atuação do Pedro Henrique. Nossa, ele ficou umas 3 horas falando pra mim que o Pedro Henrique tinha jogado mal contra o Cuiabá, eu acho. Então, parando pra pensar, temos também um problema que é o professor Pardal Eduardo Cudê, colocar o Carlos de Pena, que já tá jogando mal, na posição dele, botar de lateral esquerdo. Eu não sei como que todo mundo da bancada acaba vendo isso e acaba tendo como eu vou dizer assim, uma prévia pro jogo de logo mais, que é o contra o River Plate, que é o jogo mais importante da temporada até agora, né? Então eu vou passando primeiro a palavra pro Doda, eu quero ver o que ele vai dizer do treinador que usa cachecol.
Sabia que ele ia falar isso aí. Cara, eu ainda prefiro o Depena que o Tauelara, porque o Depena pelo menos demonstra ser jogador. Né? O Tauelara, para mim, jogador não é. Não tem condições, não pode fardar no Internacional. Cara, eu acho que o Cudê... O Tauelara tá machucado. Graças a Deus. Mas beleza. Eu acho assim, cara, que o Cudê ele não escalou mal, dentro do possível, porque assim, ó, o Bustos tá vindo bem. Então pode ser poupado e vão botar o Igor Gomes. Beleza. A gente só tem o Vitão, de melhorzinho na zaga. Porque o meu zagueiro é o Moledo. Não pode, porque, né? Enfim. Então vai o Mas Vitão. o Moledo não ia jogar. Não, O Moledo não jogaria com o Eduardo Cudê. a gente sabe, infelizmente, isso, né? Mas beleza. Então, o Vitão. Mercado, né? Tranquilo. Entrou o Nico ali. O Nico até que eu achei que não foi tão mal como foi contra o Bragantino. Para mim, ele melhorou em relação a ele mesmo. E o Depena, no primeiro tempo do Depena, foi quase honesto. Não foi tão desgraçado assim, sabe? Menino ali, o Matheus Dias, ele jogava naquela função na base, só que aí, quando foi profissional, ele não jogou mais, ele começou a jogar mais recuado. Então, acho que pode ter sentido isso aí, né? Se bem que eu não consigo acreditar que nessa coisa de jogador não saber jogar numa posição. Eu não vou nunca acreditar nisso aí. É jogador, joga, ponto. A não ser que o cara é centroavante e vai jogar no gol. Aí é uma coisa. Mas essa de resto, pra mim, não... Eu me acostumei a ver jogador polivalente, que pode jogar em qualquer posição. Sabe? E eu acho então que assim, um zagueiro pode ser centroavante. Ah, cara, eu já vi o Lúcio fazer gols, então não tem problema nenhum, sabe? Fiquei mal acostumado. Mas falando sério, eu não achei que foi mal ali. Com a entrada do Arangues, né, o Gabriel e o Bruno Henrique, pra mim, jogaram bem. Tranquilo. Tu vê que tem um outro nível até de entendimento, mas aí às vezes falta, né, uma parceria, alguma coisa assim. Quando o Arangues e o Alan Patrick deu um pouco mais de presença de meio campo, assim, pelo que eu vi. Só que, cara, do outro lado tinha um time que tá treinado certinho pelo professor. Tá certinho ali o Corinthians, sabe? Tem o Fagner e o Fábio Santos, né, com 100 anos cada um na lateral, mas que jogam bem. Tem aquele Murilo, o atacante, o zagueiro, aquele que é um muito bom zagueiro, em posição firme, assim, bem. Renato Augusto, que para mim é um dos melhores meios do país, que fez o gol ali, que não tem o que falar, né, viu no Vitão ali. Então era um time de enfrentamento honesto que a gente estava tendo. E, cara, os últimos 4 resultados, contando com o sábado, foi 2-2 entre Inter e Corinthians. E dos confrontos diretos, se eu não me engano, que o Inter tem com os times do Brasil, é o que mais tem empate. Acho que foi o 20º. Se não me engano, desde 2018 não tem vencedor. Sim, e 2-2. Então, 2 cara, a 2. bacana o gol do Luiz Adriano no final, bacana pelo momento que ele tá passando, a perda da mãe e tudo. Cara, a confusão que teve depois ali. Pra mim, ele e Luiz Adriano é do jogo. E nós vamos ver direto isso aí, não só no Inter, como em vários clubes. Aconteceu no Flamengo esse ano já, aconteceu já no Corinthians, no Palmeiras, faz parte do jogo. O do Magrão com o Ender, aí não, pera aí um pouquinho, aí já dá uma, né, não é bem assim, né? Vamos se respeitar. Se fosse dentro do vestiário, que nem diria o Mário Sérgio, até um sair de ambulância. Que era o que o Mário Sérgio falava. Querem brigar? Tá tudo certo, mas um sai de ambulância. Aí tudo bem, mas aí dentro do vestiário, né? Se bem que hoje em dia com o celular é capaz de um jogador gravar e botar no TikTok da vida, né? Do jeito que eles são. Mas, cara, teve ali ontem mesmo, no domingo, teve treino, pedra no assunto e foco no River, como tem que ser, não tem que ficar dando... Acho que o Inter não tem que ficar dando margem pra isso aí. Não deu, botou a pedra no assunto e vamos pro River, e é isso aí. Então, cara, tá focado. Pelas notícias que a gente vê, que a gente recebe, o time fechou, tá fechado, não tem problema. E, cara, é amanhã. E uma coisa que é muito verdade amanhã. Às 11 horas, 11 e pouquinho da noite, a gente vai estar ou no céu ou no inferno. É certo. Uma das duas a gente vai estar certinho amanhã. Pedro. Vou começar com a treta do Luiz Adriano com o Ender Valencia. Eu concordo com o Dodo, eu acho que a parte em campo ali é uma discussão do jogo, super natural, de quem quer vencer, e é normal, e eu acho que até é bom ter isso, né, porque a gente sempre cobrava nos últimos meses essa falta de gana, de vontade, e isso não tá faltando, né, então eu acho que é um ponto positivo, apesar da discussão, assim. E a parte com o Magrão, assim, eu já acho que é mais complicado, porque tem a questão envolvendo hierarquia, dirigente, eu acho que ali já passou um pouco do tom,
mas ao mesmo tempo se remediou, aparentemente, tudo certo. Diz que conversaram, fizeram reunião, tem todo uma pedido de desculpas do Magrão ali. Eu acho que é também normal de quem quer vencer e quer cobrar. Eu acho que não dá para estender muito, transformar isso numa crise maior do que ela é, né? Desentendimento pontual que acontece em tudo que é profissão. A questão é como que o Inter vai tirar, o que que eles vão tirar dessa rusga e dessa, se tu vai transformar isso em ganho, vontade de jogar e reverter o resultado amanhã, né? Que eu acho que é isso que mais importa. Se chegar amanhã o Inter ganhar do River e classificar, deu, tá morta a cobra, ninguém fala mais nisso. Agora, se perder e daqui a pouco o Valência for um protagonista negativo do jogo, aí tu vai voltar a falar e semear um monte de discórdia aí, como o Gustavo gosta de falar. Então, acho que é meio nesse ponto, assim. Pegando o jogo em si, assim, contra o Corinthians, eu acho que o Cudê fez o que tinha que fazer, tinha que escalar time reserva, e era isso mesmo, até porque o time ainda tem essas questões físicas. A gente pega o confronto contra o River, a primeira partida, e ficou muito claro que ainda tem esse problema físico no segundo tempo, assim. Eu acho que, a gente falou até no episódio passado, assim, que a questão era voltar vivo para o confronto, né? Eu acho que era isso que precisava, assim. Claro que se pudesse não ter perdido, era melhor, assim, mas perdeu por um placar mínimo, mas ao mesmo tempo eu fiquei satisfeito com o desempenho, assim, porque, cara, eu não imaginava sair ganhando do River de 1-0 assim, com o primeiro tempo que fez ali, muito bom, assim. E aí no segundo tempo, quando sai o Arangues, e aí sim o Cudê erra nas trocas ali, nas substituições, o River vem para cima, a entrada do Solari ele desmontou o time do Inter e com 80 mil pessoas virou um caldeirão que escapamos de uma goleada maior. Então, no final, o 2-1 foi muito, muito honesto, assim, muito satisfatório e é um resultado que dá para reverter amanhã com certa. Se tiver competência, coisa, eu acho que dá para reverter, porque vai estar o Beira-Rio lotado, vai ter toda essa motivação e vontade, daqui a pouco faz 1-0, de repente faz um bom primeiro tempo, engata, de repente, até um segundo gol, acho que dá para classificar, né? Eu não sei como é que vocês estão vendo isso. E me diz uma coisa, não sei se o Pedro, o Marcos, assim, na parte colorada, assim, se tem alguma informação, caso aconteça, né, o que a gente não quer de cair amanhã, há alguma chance do Valência pedir para reduzir o contrato até dezembro? Não, Não tô sabendo disso. Não tem essa. não, Acho que Não, não tem, não tem. Só uma, Eu acho que isso é só. Não, acabou de Tem ter uma- problema no não se joelho. compara, né? Não se compara Não, tem uma coisa Ener assim. com o Luizito Soares, né? Até porque Ah, jogadores de outro patamar e outra. Não tem É, comparação padrão. mesmo. Não tem. Entrando nessa Nessa parte, comparação realmente não tem mesmo. entrando nessa Não parte tem. de comparação, né? Gols na Libertadores, Valência 1, Soares 0, né? Eu acho que É, estavam cobrando no episódio passado o gol do Valência, apareceu o Soares não jogador. teve Mas- nem oportunidade de jogar Libertadores. Já tem um gol e uma assistência. até porque também o Luizito Soares jogou contra o Internacional já na Libertadores e não fez nada. Né? Agora sim, ó, olha aqui, ó, não um ponto fez que eu vou nada. levantar, um ponto que eu vou levantar aqui, ó, não é nem a questão do Ener Valencia e o Cudê, se cair amanhã, fica? Daí tchau, tchacho! Vai com Eu acho que Deus! vai até o final. Leva todos os cachecóis de Porto Já Alegre! dá pra Não tem falar. problema nenhum! Não vai porque o Magui assumiu o Santos. Depende de como cai. Já posso Eu falar? acho que Já a posso preocupação maior não é nem Mas o eu Ener acho que vai até o Valencia, cara, é o Eduardo Cudê. Assim, ó, eu vou passar, eu quero saber a opinião dos gremistas, mas eu tenho uma pergunta. Depois do jogo contra o River Plate na semana passada, o que eu recebi de mensagem e gente falando pra mim depois, tão morto, já era, não vamos ganhar, não vamos classificar. Quem falou isso aí? Não, fora aqui, né? E daí eu quero saber a opinião do Grêmio. Não, o Gustavo não manda. O Gustavo, ele é sem vergonha, ele não manda. O Gustavo, ele não fala nada, só vocês no não- episódio. Ele não fala nada, não. Ele só. Ele só fica, ele fica mandando só na Vocês não indireta. deixam eu falar. Mas assim, eu quero saber do Vinícius assim. Ô Vinícius, tu não acha que numa situação em que o Inter foi lá no estádio do River Plate, perdeu de 2-1, tu não acha que é mais fácil reverter os 2-1 em casa do que tomar 2-0 em casa e ter que resolver e reverter na casa do adversário?
Sim, eu acho que dentro dessa lógica, se a gente for analisar, como o Pedro falou ali, o Inter voltou vivo da Argentina, tá? Podia ter tomado. Então o Grêmio tá morto na Copa do Brasil. Calma, vamos falar do Inter primeiro. Agora é Inter. Agora é Inter, tá? O Inter tá vivo ainda, tem chance de reverter. Só que, cara, é que o que eu vejo, assim, ó, analisando esse jogo do Inter contra o Corinthians agora, foi... Eu acho que... Sabe o que eu acho que o Cudê ele faz, cara, pra mim? Ele, todo jogo, antes do jogo, ele traça um plano para aquele jogo, tá? E se ele não consegue chegar num denominador que ele quer, daí ele se perde. Aí ele se perde, aí ele começa a mexer errado no time, começa a fazer salada de fruta e bota o Alan Patrick de atacante e coisa arada, ele mexe e deixa a zaga exposta, entendeu? Então, cara, não sei, vai ser um jogo difícil amanhã. O Inter tem chance, mas vai ter que jogar a bola, cara, porque com esse esquema suicida aí do Cudê, cara, vai, é loucura. Tá louco, ele deixa a zaga exposta ali no mano a mano. Ontem, contra o Corinthians ali, aquele pênalti ali, aquele lance do pênalti, é uma prova disso, cara. O cara recebe uma bola ali no mano a mano, sai correndo. O Johnny tem que puxar o cara ali, senão o cara sai na cara do goleiro. Entendeu? E tem que ver uma coisa, que, cara, o River Plate, ele tem o dobro, o Corinthians tem um bom time, mas vive uma má fase. O River Plate tem um time melhor, cara, que o do Corinthians. Então, olha, vai ser jogo duríssimo. Mas, vamos ver o que vai acontecer, que nem o Pedro falou ali, faz um gol, de repente a torcida vem junto, vai pro segundo tempo. Enfim. Gustavo. Olha, eu não tenho... Já vem se rindo. Eu não tenho por que fazer corneta. Eu acredito que o Inter consegue reverter amanhã. E não é corneta, não é corneta. Acho assim, essa história do voltou vivo que o Marcos colocou aí, voltou vivo porque eu acho que voltou mais vivo, sem dúvida alguma, que o Grêmio na questão envolvendo a Copa do Brasil, né? Vocês pelo menos marcaram um gol, mas vocês têm que ganhar com um gol de diferença. E isso aí, pra mim, não é voltar vivo. Pra mim é voltar pra lutar, pra reverter uma vantagem, igual a nossa. Só que a nossa é uma desvantagem maior, essa é a diferença. Eu acho que vocês conseguem reverter essa vantagem. Que diferente do contexto, do confronto entre Grêmio e Flamengo, Inter e River, o confronto histórico mostra que vocês têm condições. O que se criou agora, uma situação envolvendo o Grêmio e o Flamengo, que a gente não consegue virar. Eu tenho repetido isso em episódios aí, a gente virou filho do Flamengo, a gente tem que reverter isso, Renato. Mas assim, sobre o resultado, acho que vocês conseguem reverter. Acho que... eu não sei se eu não coloco críticas ao Cudê assim como vocês colocam. Eu acho que cara, vai o estilo dele vai se encaixar com esses jogadores. Eu tenho essa teoria. Claro, deu um probleminha lá com o Ener Valencia e tal, né? Declarações dele em espanhol ou de alguém ligado a ele que ele compartilhou no perfil oficial dele, dando margem pra gente começar a especular, como aconteceu no caso do Soares. Engraçado o Marcos não trazer nenhum bastidor de vestiário como ele traz do Grêmio, né? Ele não tem acesso ao vestiário do Inter, né? Senão ele já traria um bastidor aqui pra nos explicar aqui o que tá acontecendo. Hoje de tarde eu mandei pra ele pelo WhatsApp. Explica aí o que tá acontecendo. Eu acho que tá tendo um chiado aí entre ele e o Luiz Adriano. E talvez... O Luiz Adriano é o Rafinha do Grêmio, bem assim ele pra mim. Não, claro, brincando. Eu não acho que essa história entre ele e o Luiz Adriano é o de menos. O problema foi o empurrão no dirigente lá, tá? Mas enfim, acho que essa é uma questão que vocês têm que observar. Como é que é o grupo, como é que estão recebendo o Ener e tudo mais. Eu não tenho informações de bastidor, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que eu li várias coisas hoje, passei pro Marcos até algumas, pra mostrar que pode-se criar qualquer tipo de narrativa porque a gente não tem acesso ao que acontece
Não nos tem. bastidores. Eu escuto muito podcast, escutei N podcasts de entrevistas. Essa questão do. Deixa eu só do- terminar. Escutei N podcasts de jogadores do Grêmio em diferentes entrevistas para diferentes podcasts e nenhum falou mal do Rafinha. Então, mas a gente aqui no nosso canal e em outros lugares, nas rádios e tal, porque o Rafinha é um problema, porque o Rafinha criou uma cisânia, porque o Diego Souza não gostava do Filipão, porque isso, porque aquilo. Mas a gente não sabe, a gente vê as coisas acontecerem só quando elas acontecem, como aconteceu no caso do Ener Valencia ali no campo. E a gente começa a especular, e as torcidas rivais começam a alimentar essas especulações, e a imprensa vai na onda das especulações porque quer cliques, quer audiência, quer a gente assistindo, quer a gente ouvindo. Então, cara, pode ser que tenha alguma coisa aí de ruim envolvendo Valência. Mas eu não vou dizer aqui que nem alguns fazem aqui no nosso canal, que olha, tá tendo um problema lá, já o clima não é bom. Faz um projeto de lei sobre fake news de futebol, vai todo mundo preso. Tu é o primeiro a ser preso. Mas enfim, vou continuar sobre o Inter, só pra finalizar. A gente já tá se encaminhando quase pro final aqui do episódio. Acredito que vocês vão vencer. Eu tenho uma outra coisa que eu queria colocar assim, que talvez represente uma dificuldade. Embora eu acho assim, eu acredito que o Inter vai se classificar. Acredito que pelo menos vai conseguir o resultado para levar para pênaltis, tá? Por quê? O Inter acho que vai se fechar. Tem um baita de um goleiro. Acho que vocês podem não tomar gol aqui no Beira-Rio como tomaram lá na Argentina, tá? Mas o Inter tem uma dificuldade para fazer gol. E acho que é aí que mora o problema para vocês. Vocês até podem se fechar, mas o problema é fazer gol. Esse é o problema. Fazendo um gol, conseguindo se fechar, já consegue metade do plano. Não revertemos a vantagem por completo, mas vamos levar para pênaltis. Se conseguirem a façanha de fazer um segundo gol e continuarem fechados, beleza, reverteram. Então é isso, eu acredito nisso. Eu não tô aqui fazendo corneta, eu tô falando sério. Eu vou assistir amanhã ciente de que eu tenho quase certeza que o Inter vai conseguir mesmo essa classificação, então vai avançar na Libertadores e tal, e aí depois os confrontos vão se estabelecendo. Mas era isso. Assim, eu tava pensando no que o Vinícius falou, né? O dele tem um plano, e se o plano dele não dá certo, ele acaba se botando o pé pelas mãos, e aí ele acaba fazendo umas bizarrices táticas, e acaba trocando, fazendo alterações erradas e equivocadas, né? Eu paro pra pensar assim que aonde o plano deu errado, tu ganhando de 1-0 no segundo tempo contra o River Plate na casa deles. O que eu acho é que ele faz de tudo pra dizer que ele não tem grupo. Ele escala errado, ele mexe errado, pra daqui a pouco ele dizer: eu não tenho o Felipe Coutinho no banco, como ele já falou outras vezes. Então eu paro pra pensar assim, é um problema. Eu vejo amanhã o jogo de amanhã um jogo muito difícil, o jogo mais difícil da temporada. A gente precisa fazer um gol pra poder ir pros pênaltis. E assim, eu não sei se a gente não... Pois é, sem querer assim botar assim lenha na fogueira, com todo o respeito ao Valência. E eu assim, eu vi que quiseram criar uma narrativa enganosa no nosso grupo de WhatsApp, né, Pedro? Eu não critiquei o Valência. Não critiquei. Como assim narrativa enganosa agora? Eu tô sendo acusado. Porque o Valência não vai ser tudo isso. Não, eu disse o Valência é o cara diferente de vocês. Gravado, hein? Tá gravado, eu disse isso. É o cara diferente de vocês. Eu disse isso no quadro junto com o Raulito. Eu acho que é um cara diferente. Só que ele achou aquele gol. Ele estava bem posicionado. Ele achou aquele gol.
Foi de um Tá, lance mas bola ele pra É, tá bola. mas ali pra a isso, parte né? que ele matou a bola no meio do campo, saiu não driblando tiro, pro lado esquerdo, eu não- sofreu a eu não falta, tiro. daí o Alan Patrick cobrou a falta, ele cabeceou. Ah, óbvio, ele achou o gol, né? Eu não A bola tiro. foi lá no meio da área, ele eu- correu no meio da área, cabeceou e fez o gol. Ele achou o Não. gol, tá certo? É isso aí. Não é demérito, Marcos. Ele achou Ah, o gol porque pensei que era. ele tava bem posicionado. Foi um lance Se ele que tivesse cara, feito o gol de bicicleta, ele tinha achado o gol também. Cara, assim, ó, eu vou claro, falar não. aqui, ó. Se ele tivesse feito o gol de bicicleta, seria um golaço. Haja peça, incontestável. haja elenco pra jogar com esse esquema do Cudê, cara. Tu tem que ter muito elenco, cara, muita peça. Tem que ter muito Cara. elenco, cara. Olha, Tem que ter o Felipe Coutinho no banco. Eu acho que tem que ter, na linha do que o Vinícius falou, assim, tem que ter uma coisa que o grupo ainda não tem no total: intensidade. Lá em O time do intensidade. Cudê joga. Mas é que daí a gente intensidade. vai debater aquilo que eu falei nos últimos É. episódios aqui. O E Inter aí entra contratou o o Cudê Brandini, com o todas time essas com problema fatores. físico desde o início do ano. Não, mas é o que a casa oferecia agora. Tá, vamos passar pro recado final? Vamos. Doda, teu recadinho final aí. Ah, cara, recadinho é que amanhã vamos estar de novo, novamente lá no Beira-Rio. Infelizmente não foi possível, né, a manutenção da festa da Rosa de Fogo pela Padre Cacique, vai ser pela Ludwig, ali me esqueci o nome completo, Nestor Ludwig, eu acho. Parabéns aos órgãos incompetentes, não sei como falar, mas beleza. E, cara, 2-0 amanhã, vai ter sofrimento, que é o normal. Não acredito em pênaltis, não acredito. E não é nem pelo fato de não querer, eu não acredito em pênaltis. E acho que é 2-0 amanhã, e mais ou menos o que o Gustavo tá falando ali, não vai para cima com tudo de início. Eu não acredito que o Cudê vai fazer isso, não acredito. Acho que o mental vai ter que assumir um pouco e achar o momento certo. Faz 1-0 e vamos ali tentar cozinhar o jogo, mas o River é um baita time, não vai deixar isso acontecer tão fácil, mas o Inter vai ter que se impor nisso aí. E achar, realmente, é achar a palavra. A palavra não existe outra pra mim. É achar o segundo gol depois. Aí, meu filho, aí, ó, ambulância do ladinho ali, tranquilo pra mim, que seja o que Deus quiser, cara. Mas eu acredito muito. desfibrilador. Tu tem que tomar umas águas de melissa, cara. Tu vai infartar, meu. Ah, não, capaz. Eu dou um oi pra vocês no grupo. Pedro. Cara, meu recado final eu acho que é acreditar, né? Eu acho que dá para reverter sim esse resultado e eu acho que eu tô bem confiante assim para essa classificação amanhã. Eu acho que dá para é um time que é batível, já se mostrou em jogos fora de casa, o River, né? Eu acho que dá para sim buscar um placar que vai possibilitar a classificação, assim, mas eu não sou tão otimista quanto o Dodo, assim. Eu acho que dá para fazer sim os 2-0, mas eu vejo um risco grande de ir para os pênaltis do jogo. E aí sim, brilhando a estrela do nosso goleiro uruguaio de seleção, aí, que tem uns times que tentaram contratar, dizem que não queriam, mas enfim. Depois desdenharam ainda, né? Depois Tomou chapéu, tomaram tomou chapéu. chapéu e disseram que não queriam, mas acho que... Quando isso acontece é terrível mesmo. eu acho que dá para buscar, tô bem confiante, assim, acho que vamos torcer amanhã. Vinícius. Cara, eu espero que o Grêmio possa retomar o rumo das boas atuações aí nos próximos jogos, possa dar uma chacoalhada aí nesse elenco, né, que o time possa voltar a desempenhar um futebol um pouco melhor. E é isso aí, e vamos pro jogo lá, semana que vem contra o Flamengo, vamos para esse jogo agora fim de semana contra o Fluminense, e... Vai secar? Vai secar terça? Cara, eu acho que amanhã vai ser jogo difícil, cara, mas eu acredito muito que pode ter sim uma possibilidade de penalidades, tá? Pode ser aquele jogo 2-1, então, enfim, mas vai ser jogo dificílimo amanhã, mas o Inter é que nem eu disse, tem chance, pode avançar sim, mas não vai ser fácil, não vai ser jogo jogado, não. O River não vai entregar fácil esse jogo aí, não. Antes de eu passar o recado final pro Gustavo, eu acho que o River Plate vai se fechar o máximo possível amanhã. Eles não vêm pra jogar, eles não vêm pra ganhar o jogo. Eles vêm pra perder de 1-0 ou empatar. Eles vão vir pra fazer uma catimba. Aí então, entra aquela teoria que eu falei, sabe? Vocês até podem se fechar, mas não vão conseguir fazer gol. Aí o empate também é bom pra eles.
Meu recado final. O empate para eles é maravilhoso. Exatamente. Meu recado final. Reforço aqui, acredito que vocês conseguem. Vocês têm mais possibilidade de reverter a vantagem do que a gente na Copa do Brasil, sem dúvida alguma. Então, vocês vão decidir isso em casa, vai ter a torcedor do lado e a diferença é menor do que a nossa, sem dúvida alguma. E sobre o Grêmio, tem que ser feito alguma coisa, o Grêmio tem que recuperar o desempenho. Acho que a questão envolvendo o Soares já foi resolvida. Vamos passar uma borracha nisso tudo aí e seguir adiante, né? E recuperar, se o problema é ânimo, vamos recuperar isso, né? Tem que ser feito alguma coisa. Bom, vamos ver como é que vai ser. A gente tem um episódio do Grenal Corneta antes do jogo da Copa do Brasil. Eu vou deixar para projetar o jogo da Copa do Brasil na próxima semana. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu pela participação. Feito. Tchau, valeu.